a Marcela Almeida. Eu sou a Júlia Futema. E eu sou a Lívia Carvalho. Sejam bem-vindos ao Projetando o Futuro, uma websérie sobre os futuros na ficção científica e como a ciência e a tecnologia ajudam a moldar esse tempo adiante. Nesse primeiro episódio, começamos uma jornada para entender como a ficção científica explora um futuro sempre enigmático. Entender um pouco mais da imaginação de autores em suas criações e a habilidade de futurólogos para projetar possíveis cenários. E de quebra, vamos mergulhar nos detalhes sobre criação e evolução no nosso mundo no meu gabinete de curiosidades. Inclusive, eu já tenho que ir me apressando para ir arrumar meu gabinete, tem muita coisa para fazer. É verdade, se apresse, Ju, que o episódio já vai começar. Nos vemos no seu quadro, Ju! Quando o presente ainda era futuro, a humanidade inventou histórias, tentando imaginar como ele seria. Enquanto isso, a ciência partia em busca de respostas para sanar a curiosidade pelo desconhecido. Mas aqui, a gente vai falar do que acontece quando as duas se encontram. Só para lembrar de alguns exemplos, em 1634, o astrônomo Johannes Kepler escreveu um livro intitulado Somnium. É quase um precursor da ficção científica e mostra um personagem que descreve a Terra vista da Lua. Mas foi em 1818, com o terror Frankenstein, de Mary Shelley, que o gênero se firmou ao discutir o avanço da ciência com uma dose de reflexão existencial. O francês Jules Verne foi um dos primeiros a conceituar o gênero no ensaio sobre o futuro da ciência. O escritor apresentou ao mundo tecnologias futurísticas e viagens extraordinárias, inclusive uma expedição à Lua, em 1865. No livro Da Terra à Lua, o autor descreve os cálculos necessários para determinar a trajetória e a velocidade para alcançar o satélite, bem parecido com o caminho que a nave Apollo 11 fez em 1969. E no ano de 1945, o escritor Arthur C. Clarke, conhecido pela obra 2001, Uma Odisseia no Espaço, propôs a existência de satélites geoestacionários que acompanham o movimento da Terra. E por isso ganharam o nome órbitas Clarke. A ficção científica é diferente de outras formas de ficção, como um conto de fadas, por exemplo, por trazer elementos científicos, tecnológicos e especulativos para cenários futuristas e alternativos. Lá pelo comecinho do século XX, era comum encontrar nas livrarias ou bancas de jornais livros de ficção científica, uma maneira acessível para que toda uma geração crescesse com as possibilidades do gênero e combinasse com os avanços científicos e tecnológicos. O primeiro livro de ficção científica brasileiro foi publicado em 1899 por Emília Freitas. É a história de uma viagem no tempo, em que a personagem principal se depara com uma sociedade futurista, governada pela misteriosa Rainha do Ignoto, nome que dá título ao livro. Mas, a partir de que momento os autores começaram a usar a ficção científica como um atrativo para fatos científicos? Se você entender, por exemplo, além da Babilônia do dilúvio, né, que depois a gente conhece mais pelo Velho Testamento, mas é uma lenda mais antiga que o Velho Testamento, de certo modo também é um cenário de ficção científica, né? É uma inundação que toma o mundo inteiro. E se você ainda pensar na Arca de Noé, ainda é um elemento tecnológico da época, né? É praticamente uma ficção científica da época. Então, você pode entender assim, como um desdobramento natural desse gênero fantástico das lendas, que nos acompanham desde que a gente se conhece por civilização, ou você pode entender também como um gênero que surge a partir da Revolução Científica do século XVII, XVIII. Nossa, Má, a Cristina levantou uns pontos bem legais pra gente, hein? Inclusive, quando eu tô lendo meus livros de ficção científica, eu fico toda reflexiva sobre o real e imaginário. E não é por menos, né, Li? Essa liberdade faz com que seja possível que todos criem os mais possíveis cenários para suas obras. E na internet a gente encontra um monte disso. Olha aqui! Nas plataformas de compartilhamento de histórias, como blogs, usuários se transformam em autores e publicam seus trabalhos pela facilidade em chegar ao público. Assim como em Frankenstein, há o estudo da eletricidade e da sua relação com o organismo. Em um mundo abarrotado de tecnologias, escrever sobre a ciência de seu tempo em uma tela de computador pode fazer com que você viva sua própria ficção científica. Inclusive, há diversos autores que exploram os limites da imaginação em suas criações, como a Cláudia Fusco, que começou escrevendo suas histórias na internet e conta quais obras de ficção científica que leu que foram as mais imaginativas. Uma autora que viajou muito na maionese é a Margaret Atwood. Eu amo ela de paixão. Ela escreveu o Conto da Aia, que é um clássico da distopia maravilhoso. Mas ela também escreveu uma trilogia chamada Madadão, que é uma história
pós-apocalíptica sobre os últimos humanos da Terra e o que sobreviveu depois disso. Gente, são híbridos de animais, são espécies novas, são questionamentos sobre o que é a humanidade. É uma viagem completa, é muito divertido, porque ela vai bem fundo na ideia de pós-apocalipse, né? O que é o fim da humanidade e quais seriam os últimos humanos, o que seria o papel deles nesse mundo, né? E ao mesmo tempo muito rico, assim, em imagens, né? No imaginário. Você embarca nessa história, por mais maluca que ela seja, porque ela sabe te levar na mão e convencer você que esse, né, futuro pós-apocalíptico poderia acontecer. Nossa, a Cláudia deu uns exemplos bem legais de como tudo é possível uma ficção, não é, Má? Sim, os limites passam longe quando o assunto é ficção. Mas, por se tratar de algo científico, tudo o que há nesses livros pode se tornar realidade? Nossa, Má, é uma ótima pergunta. Acho melhor a gente consultar a Júlia Futema, que vai responder diretamente do seu gabinete de curiosidades. Ju, o que você encontrou por aí? Opa, e aí, pessoal? Pois é, o que ali falou é verdade. Às vezes a ficção vira realidade. Muitas das invenções e tecnologias que a gente tem hoje foram tiradas das ideias malucas que aparecem em livros, filmes e séries. Um exemplo clássico é o celular. Lá em 1911, o escritor e inventor Hugo Gernsback já tinha bolado uma história com um dispositivo portátil de comunicação pessoal chamado Ralph 124C41+. Doido, né? Essa criação inspirou uns inventores e engenheiros e na década de 1970 saíram os primeiros celulares. E depois vieram os smartphones que usamos de boa hoje em dia. O uso de tablets e computadores portáteis também foi imaginado em várias obras de ficção, como em Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, que em 1979 descreve um dispositivo semelhante a um tablet chamado Guia do Mochileiro. Outro exemplo mais recente é a inteligência artificial. Há várias décadas, a ficção científica explorava o conceito de máquinas inteligentes e androides, como o personagem HAL 9000, de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ou na franquia Matrix, hoje podemos vê-los desde assistentes virtuais até carros autônomos. E de fato, podem ser realmente ideias malucas, possíveis ou improváveis. Mas para a imaginação há limites? Para Albert Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado. Já a imaginação circunda o mundo. Uau, Ju, você terminou o quadro com uma frase tão impactante! É mesmo, inclusive essa frase me fez pensar sobre como as pessoas percebem a realidade a partir do que estudam ou assistem. É uma boa pergunta, Má. Vamos perguntar no quadro O Futuro Segundo Eu Mesmo pra galera quais objetos imaginativos eles gostariam que existissem. Tá, definitivamente um sabre de luz. Eu acho que a lâmpada do Aladdin ou a varinha da fada madrinha da Cinderela. Acho que seria a máquina do tempo, mas me teletransportar. Poder conhecer países, culturas, pessoas. Gostaria que tivesse uma máquina do tempo. Quem não gostaria de viajar para o passado ou para o futuro? Que legal, Má! Apesar de a máquina do tempo ser uma invenção super à frente do seu tempo, ou algo quase impossível, eu ainda queria que fosse real. Nossa, imagina como seria? Já eu gostaria de me teletransportar para qualquer lugar que eu quisesse. E isso não se limita aos nossos pensamentos, não. Afinal, a imaginação é poderosa o bastante para trazer à realidade os nossos maiores sonhos e desejos. Verdade, Má. Inclusive, olha só como a ficção científica e a tecnologia estão super ligadas. As empresas do governo já sacaram isso e estão até olhando para as ideias dos autores para pegar as tendências. A prova disso é o escritor Neil Stephenson, por exemplo. No livro Snow Crash, em 1992, o autor previu muitos aspectos da realidade virtual e do ciberespaço, incluindo a metáfora do metaverso. Em dezembro de 2014, ele foi contratado pela empresa Magic Leap. Inclusive, em meados do século XIX, foi criada uma disciplina, a futurologia, que ajuda a entender novas ideias. Profissionais ficam de olho no futuro e pensam, sob ótica da ciência, o que vai acontecer a partir do que está rolando agora. Ou seja, dão tipo uma espiadinha nos possíveis futuros e aí já bolam estratégias para lidar com eles desde já. Apesar de serem bons em imaginar os possíveis cenários, o futurista não é um vidente. Eles criam um radar que consegue achar potenciais futuros para decidirem quais deles querem viver ou deixarem para as próximas gerações.
Mas descobrimos um elemento da ficção científica que futurólogos usam para explorar a sociedade: o cone do futuro. Uma analogia usada para representar a incerteza e a gama de possibilidades que o futuro pode ter. A gente está trabalhando bastante com ficção científica, né? Então a gente pega tudo que é potencial é futuro, ponto. Tudo que não é agora é futuro. Então, quando a gente trabalha dentro desse prepóstero do possível, do plausível, do provável e do preferível, a gente encontra dentro da ficção científica grande exploração desses dois polos, né, do cone, que é o prepóstero, que é aquilo que nunca vai acontecer. A gente trabalha dentro dessa possibilidade de futuro distópico, aquele que deu totalmente errado, né, dentro dos pessimismos da ficção científica e tudo que pode acontecer de errado com o mundo a partir desses desenvolvimentos, tanto da humanidade, né, pessoas, tecnologias e negócios, né, basicamente, tudo que forma cidadão, sociedade. E a gente fala muito sobre esse preferível. Então, o utópico e o distópico, eles estão muito ligados com esses tipos de construção de futuro. Mas o que é interessante é que todos eles são importantes dentro da ficção científica para a gente trabalhar e estimular a possibilidade de imaginativa e construção diferente, né, de formas diferentes de futuros que a gente não necessariamente viu agora, ou que não necessariamente imaginou que existiria em nenhum momento. Isso tudo dá asas para que tantas coisas sejam criadas e que se apliquem na realidade. Então, muitas vezes, esse futuro possível, né, que pode ser que um dia ocorra, ou que tem probabilidade, ou que tem alta probabilidade, a gente vê isso inspirado em obras de ficção científicas que foram criadas há muitos anos atrás, né, criadas e imaginadas muitos anos atrás. E essa é a importância da ficção científica para a gente imaginar possibilidades e potencialidades de futuro a partir do agora. Dá para fazer, às vezes, você criar uma ciência que não existe ainda, né? E aí, dando um exemplo clássico, a palavra robô, vocês já sabem, né, que foi criada pelo irmão do Karel Čapek, a primeira uso foi na peça Ruhr. Robótica foi uma palavra que o Asimov usou a partir da palavra robô, do Karel Čapek, que era robota, né? Ficou robô em inglês. Ele criou robótica e a robótica existe hoje em dia, né? Então existe esse trânsito também, né? Porque não é só do mundo que saem as coisas, da ficção também saem coisas, né? Assim como o cyberespaço, que foi William Gibson que cunhou, e outras palavras, né? Então é muito interessante como é que esse trânsito se dá. Ele não se dá só de mão única, né? Ele se dá também porque é comum que, enfim, físicas leiam ficção científica, e o verso também, que escrevam e que estejam no meio, né? É tão interessante vermos como a ficção e a realidade caminham juntas, não é, Má? Verdade, Li. Essa mistura até torna difícil separarmos o real do irreal. O ficcional está se tornando possível. Eu concordo, Má. E agora, para fechar, a gente vai para aquele quadro em que os entrevistados mandam um recado para eles mesmos em 10 anos. O que eles têm a dizer para o seu eu do futuro? Eu diria para a Cláudia, daqui 10 anos, para ela continuar escrevendo, porque vai melhorar. É difícil ser escritora, mas no fim tudo fica bem. A Camila, daqui a 10 anos, ela quer ser uma Camila muito mais sustentável, com um pensamento de equidade muito grande, entendendo que eticamente tem muito privilégio no mundo, e que enquanto a gente não tiver o mundo em um nível mais justo para todo mundo, a gente não tem um futuro que me agrada. Então, a Camila de 10 anos quer ver essa desigualdade no mundo sendo muito menor. Não, de certo modo, se eu estiver viva, espero estar daqui 10 anos, eu também vou estar lá. E eu não me faço muitas cobranças, tipo, eu tô deixando você livre para seguir seus próprios caminhos loucos, porque eu sei que às vezes você gosta de
de tomar decisões de última hora e seguir caminhos inesperados. Então, eu acho que uma das melhores coisas que eu posso fazer com a minha eu do futuro é não colocar tantas expectativas sobre ela, deixar ela livre. Eu achei super difícil essa pergunta, para falar a verdade, mas eu realmente queria que a gente visse algumas obras literárias mesmo. Não tô, olha, eu tô pedindo pouco, assim, muito boas a respeito da questão da crise climática. Isso me preocupa, assim, muito, muito, muito. Eu acho que existe uma apatia muito grande mesmo dos setores progressistas, porque se eu não tô ligando muito, isso é uma apatia também. Não é negacionismo, mas é apático. Isso me preocupa demais. A água subiu. A coisa mudou e eu queria muito, assim, é isso, assim, não preciso ver muitas coisas, né? Porque por exemplo, uma coisa que eu gostaria que no futuro terminasse é a fome. A fome tem que acabar. A gente não precisa passar fome, né? Aí não vou falar mais disso, mas assim, então assim, tô sendo bem humilde na minha, né? Que fosse algo que realmente as pessoas tivessem uma posição, assim, uma posição mesmo, e que a gente pudesse progredir, inclusive em termos de humanidade, porque agora nós somos muito pequenos, né, perante tudo isso. Nossa, pensar sobre o futuro é extenso, né? Uma infinidade de possibilidades e criações. Sim, e o mais incrível disso é que nós mesmos podemos criar tudo o que imaginamos. Verdade, Má. Você disse isso e me fez pensar na arte, algo que nós humanos sabemos fazer de melhor. Mas qual é o futuro dela? Essa é uma pergunta fascinante e que está em constante evolução. Mas isso você vai descobrir no próximo episódio de Projetando o Futuro. Até mais! Até!